Fala, gurizada, beleza? Vamos falar da derrota do Grêmio no Clássico Grenal e das mudanças que o Renato fez no time para esse clássico. Bora falar de Grêmio. Gurizada, é o seguinte: o Grêmio perdeu o Grenal de 3-2 para o Inter. E dentro disso, o Renato fez algumas surpresas para esse clássico, né? Começando com a entrada do Rodrigo Eli no lugar do Jeromel. Aonde na semana se especulava que ele poderia entrar com 3 zagueiros e por isso que ele havia treinado o Rodrigo Eli no time titular, mas na verdade ele deixou o Jeromel no banco. E uma das explicações que ele deu agora na entrevista coletiva foi que o Rodrigo Eli estava melhor que o Jeromel e que o Jeromel ainda está se recuperando da cirurgia e pegando o condicionamento físico ainda, né? Porém, ele também entrou com 4 volantes de marcação no meio campo, né, sacando o Cristaldo e acrescentando o Duqueiroz para fortalecer a marcação. E lá na frente ele insistiu mais uma vez com o JP Galvão, que aqui é bater na mesma tecla todo vídeo, né, que é não tem condição do JP Galvão jogar. E ele insiste, por mais que ele não tenha outra... Ele pode dizer assim, mas o meu centroavante não estava em condições. Improvisa então outro, porque se com ele não está dando certo, improvisa outro. Se não der certo, pelo menos tu tentou, tu mudou, mas não insiste mais com esse cara, não tem mais condição, né? E dentro disso, o primeiro tempo, o Grêmio só correu atrás do Inter, só correu. Foi um primeiro tempo onde o Inter foi muito superior ao Grêmio, por mais que o Grêmio saiu ganhando de 1-0, mas foi com uma falha do próprio Inter, né, um gol contra, porque no primeiro tempo o Grêmio teve uma finalização a gol, que foi uma finalização de cabeça do JP Galvão, e que ainda não foi gol, então o gol do Grêmio foi o gol contra do René, né? E dentro disso o Inter pressionou muito o primeiro tempo até que conseguiu o gol de empate. Porém, nesse gol de empate tem um detalhe que aconteceu lá no campo de ataque do Grêmio, onde o João Pedro estava indo em direção à área e sofre uma falta. Porque foi falta do, se eu não me engano, era o Bruno Henrique. E ele chegou a dar uma tesoura no João Pedro. E o Daronco não deu a falta, o Bandeira não se acusou também. E através desse lance que ele não marcou a falta, o Inter recupera a bola e na sequência faz o gol, né? E mesmo assim, vamos dizer que não tivesse existido o lance da falta e se tivesse saído o lance do gol do Inter, não pode o Grêmio com 4 volantes de marcação deixar o Alan Patrick livre para dar o toque para o Maurício e o Maurício livre, porque o Maurício conseguiu ainda ajeitar a bola e aí quando ele foi chutar que estava encostando um jogador do Grêmio por trás dele, né? Aí o Grêmio volta para o segundo tempo, equilibra o jogo, podemos dizer assim. O Grêmio voltou um pouco melhor, equilibrou o jogo. E aí o Renato já estava preparando a entrada do Pavon quando o Vila Sante faz 2-1. Aí o Renato segura a entrada do Pavon para justamente tentar segurar de novo o Inter. Porém, mais uma vez, o sistema defensivo do Grêmio não colaborou. Porque mais uma vez o Maurício, sozinho, sem marcação, conseguiu fazer um passe para o Alário e ele gira e bate e faz o gol. E também quando ele vai girar, aí que vai chegar a marcação, né? Então foram 2 lances assim que o Grêmio foi falha, podemos dizer assim que foi uma falha de marcação do Grêmio, por mais que estava com 4 jogadores de marcação no meio campo. E aí a gente vai entrar um pouco no mérito da arbitragem, né? Não tinha VAR. E o pênalti em cima do Alan Patrick no final do jogo, eu acredito que foi pênalti, porque ele já estava em cima da linha da grande área e a linha corresponde à grande área. Porém, num ataque antes do Grêmio, teve um lance do André Henrique com o Arangues, onde o Arangues está agarrado no braço do André Henrique e os dois caem na área e o Daronco não deu nada. Para mim, aquele lance é discutível para pênalti. O do Alan Patrick eu concordo que foi pênalti.
Mas volto a dizer de novo, como no primeiro tempo, se ele tivesse marcado o pênalti pro Grêmio, não teria saído o lance do pênalti do Inter. Se ele tivesse marcado a falta, que foi fora da área no João Pedro no primeiro tempo, não teria saído o primeiro gol do Inter. Então, são esses pequenos não, uns lances que determinaram o resultado da partida. E ele já mostrou que o Daronco mostrou que ele já ficou deixando algumas coisas passar ileso logo no início do primeiro tempo, onde o Rodrigo ele dá uma entrada no Wanderson e ele não mostra amarelo. Aí ele teve que compensar depois do lado do Inter, quando o Gustavo Nunes vai arrancando pela esquerda e o jogador do Inter dá uma entrada forte e ele também não dá amarelo. Então aí ele já se perdeu no clássico, né? Mas não tem o que fazer, tá aí o resultado. A federação não quis colocar VAR no Grenal. Não sei por que esse ano não tem VAR no Grenal, porque nos anos anteriores não tinha no campeonato na fase classificatória, mas no Grenal sempre tinha. E esse ano decidiu que não ia ter. Aí acontece esse tipo de coisa aí que muda o resultado de uma partida. Mas resumindo, primeiro tempo o Inter foi superior ao Grêmio, muito superior. Segundo tempo o Grêmio equilibrou a partida. Eu acho que o empate seria um resultado para o Grêmio, um resultado ideal. Não digo ideal, mas o melhor, devido às circunstâncias, né? Ideal sempre vai ser a vitória, mas eu acho que seria um resultado melhor devido ao que o Grêmio conseguiu apresentar no segundo tempo. Mas o primeiro tempo foi difícil. Certo, gurizada? Valeu!